Agora aqui nós vamos contar, nós contamos a história do, como é que é o nome? Tenda. Da tenda. Agora nós vamos contar a história da casa. Isso. Vem comigo. Aqui, essa casa aqui é onde que eu fiquei muito pouco. Porque quando eu trabalhava em Belo Horizonte, né? Depois que eu fui trabalhar para lá, que eles conseguiram fazer essa casa. Então eu fiquei aqui muito pouco. Aqui, eu lembro que quando eu cheguei aqui pela primeira vez, que eu não conhecia a casa, eu comprei um sonzinho, que muitos vão ver, muitos dos meus irmãos, né, vai lembrar. Eu trouxe um gravadorzinho, esse gravador funcionava a pilha. Aí eu fazia mesmo assim, vou fazer o gesto. Eu sentava assim, peraí. Ajuda ela lá. Eu sentava aqui, isso. Eu sentava mesmo assim, ó. Eu sentava aqui, encostava aqui, colocava o gravador aqui e ficava ouvindo as músicas do Amado Batista, do Leonardo. E pai, tinha um banco aqui, e pai sentava aqui no banco e encostava assim. E o cigarrinho? E fumando um cigarrinho. E aqui ficava minha família toda, todo mundo vinha pra cá. Meus tios, primos, e o sonzinho, a gente só ouvia música. Não parecia que a lembrança que eu tinha, até falei com meu pai que era maior, né? É uma das lembranças. Parecia que a área aí era maior. A área aqui aparentemente era maior, mas não cresceu nada. Nem diminuiu. Pra mim também a casa era maior, mas é porque a gente, né, fica muito tempo sem ver, então já tá tudo diferente. Então aqui, né, e aqui, vem comigo aqui. Aqui é a sala, né, aqui chama alpendre, né, essa parte da varandinha aqui, na minha época chamava alpendre. Era onde que todo mundo ficava, porque todo mundo sentava ali, ó. E pai falava, senta, mas não põe o pé na parede. Meu pai era muito organizado, ele cobrava para não sujar as paredes. E aqui é a sala, ficava uma mesa aqui. Esse banquinho aqui nós já jantamos muito aqui, né? A mesa aqui, esse banquinho aqui, né, tá aqui até hoje, né? E aqui meu pai pendurava chapéu, pendurava alfroge. Meu menino e minha nora tá rindo. Alfroge é uma bolsa que colocava também no animal para ir para a cidade, onde meu pai levava o fumo, levava a faca, levava a palha, levava as coisinhas dele, né? É uma bolsa, mas chamava alfroge, né? E aqui era o quarto dos meninos, né? Eu já mostrei já. O Tidinho tava aqui, mostrou, falei que era o quarto dele. Aqui é o quarto dos homens, no caso, e aqui o quarto da minha mãe, a cama dela, né? A cama dela na época ficava assim, a cama dela ficava assim, né? E só o quarto, né? E tinha uma cômoda, que a cômoda ficava aqui. A cama aqui e a cômoda aqui onde está o guarda-roupa. Com a santa dela, né? Isso. E ela tinha, né, uma mesinha também. Essa mesinha, eu não me lembro se essa mesinha que estava aqui era cheia de imagem, né? Era cheia de santo, muito santo mesmo, né? Minha avó católica, né? Meu avô também. Minha mãe, né, era católica, meu pai. E tem até morcego rodando ali. E aqui era o quarto nosso. Então, Ó, tem até um banner colado aqui. Vocês não vão acreditar, mas era isso que acontecia. Aqui era o quarto nosso, das meninas. E essas caixas de madeira aqui, tinha mais. Era mais ou menos umas 5 ou 6. Era onde que a gente guardava as nossas roupas. Eu lembro que chama caixa, mas isso aqui é madeira mesmo. Madeira. Tinha uma que ela era forrada de couro de vaca. E tinha uns botãozinhos brilhantes. Era muito bonita. Não sei para onde que foi parar, não me lembro. Era onde que a gente guardava as nossas roupas. Todas as roupas, né? Roupa de sair, roupa de cama, só que era separado, tinha uma grande guarda-roupa de cama. Então não existia guarda-roupa, era caixa de madeira. E aqui a cozinha continua praticamente a mesma coisa, né? O fogão continua no mesmo lugar, a mesinha no mesmo lugar, né? A cristaleira no mesmo lugar, a geladeira. Então, é isso aí. A cozinha não mudou nada na cozinha, não. E aqui era a despensa, onde minha mãe colocava feijão verde, coisa de roça, andu,
machixa, abóbora, biscoito, que ela, quando ela fazia biscoito, ela fazia, enchia o saco. Aí ela tinha, né, tudo organizadinho, colocava o saco de biscoito. E aqui é a pasteleira, onde que a gente colocava, brilhava as vasilhas, né? Só que essa pasteleira ficava na cozinha. Aí a gente brilhava com as vasilhas de alumínio, muito bonita. Areava, né? Areava e colocava a pasteleira bonitinha. Então isso aqui era a nossa pasteleira e hoje, né, a gente usa armário. Então a pasteleira nossa, onde a gente colocava as vasilhas, era aqui. Então é tudo aí. E o nosso fogãozinho de antigamente, esse aqui foi um dos primeiros fogão, se não for me engano, é o primeiro fogão a gás que minha mãe conseguiu. Não tenho muita certeza, eu tenho quase certeza que esse aqui foi o primeiro fogão que minha mãe teve a gás. E ele tá aqui, né, até hoje, né, e é isso aí. E assim termina a nossa história. E a água, que ela guardava água aqui, ó. Ah, é? Nesse jarro ali. A água, isso aqui chama taia, né? Pote ou taia. Qual a diferença de pote ou taia? Isso aqui é uma taia. Por que taia? É grande, né? E o pote era do mesmo modelo, porém menor, né? E tinha taia também maior. Então a gente pode falar ou pote ou taia. Mas qual a diferença da taia pro pote? Eu lembro que minha mãe falava assim, Cida, pega um copo d'água para mim, mas eu quero do pote. Porque o pote era menorzinho, então a água ficava mais geladinha e saborosa. Isso aí, a água fica geladinha, né? A caixa aqui tá aqui, mas não existia caixa. Não existia, né? E aqui, para finalizar, aqui era o forno onde minha mãe fazia biscoito. O banco tá aqui até hoje. Esse banquinho tá aqui até hoje, né? E aqui era o forno onde minha mãe fazia biscoito. Quando tinha festa, casamento ou festa, minha mãe fazia biscoito o dia inteirinho. Era o dia todo fazendo biscoito. Então armazenava aquele saco de biscoito, né? E na época de casamento, alguma coisa assim, festa de Santo Reis, assava frango, né? Então o forno também, né? Tá até hoje em pé, né? E era onde que minha mãe fazia as coisas pra gente comer, né? Tomar o nosso café da manhã, né? Não era sempre que fazia, porque tinha que ter os alimentos para fazer, goma, ovo, esses negócios assim. Mas em festa era certo, né? E essa caixa aqui hoje armazena a água da chuva. Porque quem mora na roça, que fez essa caixa aqui, é para não faltar água. Essa caixa aqui, né, ela tem que ficar tampada, porque ela é muito perigosa. Se cair alguém lá, né, ela é muito funda. Aqui que armazena a água da chuva. Essa água aqui que a gente fazia comida, a gente bebia, a gente tomava banho. Não, e é quente, hein? Então, é muita água aqui. Essa água aqui, ela é somente da chuva, né? Tem aquele cano ali, tinha uma Põe a mão palha. aqui dentro pra você ver. Põe a mão aí. Tá. Olha como Nossa, é quente. Tá, então. Aí, como que essa água vinha parar aqui da chuva? Tinha que ter uma calha, tá vendo aquele cano ali? Então, tinha uma calha onde que a água, né, descia pela calha e esse cano, né, aí descia pelo cano onde que enchia essa caixa aqui, né, pra gente beber, tomar banho, né, fazer de tudo, né. Só que tudo isso, gente, tudo isso que eu tô falando, tá bom, fechou. É moderno, porque antes dessa caixa aqui, a gente buscava água na cabeça, né? Todo mundo sabe. Aí depois que inventaram essa caixa aqui, que a prefeitura deu para as pessoas de baixa renda, né? Então, ajudou bastante. E assim termina a nossa história, né? Tem lenha até hoje, né? E se terminasse canequinho da garrafa até hoje? Terminasse a história sentada no banquinho. A gente levantava de manhã, né? Vinha escovar dente aqui com a canequinha. A gente levantava de manhã, escovava dente, pegava um copo de água, né? E esse copo de água que a gente pegava era para escovar dente e lavar os olhos, né? Não tinha banheiro, né? Na época não tinha banheiro. E quando a gente sentia vontade de fazer as nossas necessidades, a gente ia no mato. A gente ia no mato, né? E não existia papel higiênico. A gente limpava, né? Com pau. Ou então pegava as folhas, eu limpava as folhas. Então, isso aí é história do passado, né? E hoje eu agradeço a Deus, que
tudo isso que eu passei, que muitos já passaram, hoje é só saudade, né? E eu sinto muito saudade desse tempo. Era um tempo que a gente era feliz e às vezes a gente não dava tanto valor, na felicidade, né? Você corta aí, mas eu quero Não, pode falar. finalizar. Não tem corte não, que é... Tá. A minha história termina assim. E nessa época que a gente fazia as nossas necessidades tudo no mato, né? Era uma época que tudo que a gente fazia com prazer. E a gente não reclamava. A gente não reclamava de nada, né? E o que tinha a gente comia. Se não tivesse também a gente esperava o almoço. O que tivesse a gente comia. Qual que era, muitas vezes, a comida aí que tinha? A comida sempre que tinha aqui era o arrozinho e o feijãozinho. Tinha arroz, feijão, mas tinha as épocas também, tinha a época de fartura, porque quando a gente tinha as épocas de plantar e tinha as épocas de colher. Então, quando a gente plantava, a gente colhia tudo. Então, a gente era farto, não faltava nada, tinha abóbora, tudo. Então, não faltava nada pra gente, mas tinha a época que era a época de seca, onde que não chovia muito. Então, o que a gente comia? A gente comia as coisas que sobravam do ano anterior, quando sobrava, a gente comia. E era o que tinha. Às vezes tinha um feijão já estragado, né, com os bichinhos, mas nem por isso a gente reclamava. Minha mãe colocava aquele feijãozinho para cozinhar. A gente comia com farinha, sal, a gente comia com pimenta, né? Mas a gente era muito feliz, muito. Eu sinto saudade dessa época. Hoje eu posso falar que se fosse para voltar no tempo, eu queria viver esse tempo que era tão fácil as coisas, onde a gente tinha saúde, onde a gente tinha alegria, onde a gente podia confiar. Hoje, infelizmente, a nossa história, tudo é diferente, tudo mudou completamente, tudo. Então assim, né, termina a minha história, porque é muito longa. Isso aí. Agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui hoje, né? E hoje, graças a Deus, eu estou aqui, né? Lembrando aí. Com o meu filho, com minha nora, com meu esposo, com minhas irmãs, né? Lembrando do passado, né? Que às vezes hoje a gente fala assim, mas fulano sofria tanto, mas era com prazer. A gente andava, naquela época, hoje fala quilômetro, né? Andei quantos KL, né? KM. Hoje é KM, hoje fala, andei 2 km. E naquela época a gente falava, andei não sei quantas léguas, que é daqui até na cidade andando. E a gente ia com prazer, com peso na cabeça e voltava com peso na cabeça. E muitas das vezes chegava cansada, suada, com fome. E tinha que fazer alguma coisa para comer. E aí, os nossos horários aqui de dormir, 6 horas da tarde, todo mundo já estava deitado, né? Onde que a gente procurava jantar, 5 horas da tarde, né? Então todo mundo dormiu à noite, todo mundo dormia bem à noite, todo mundo levantava 4h30, 5 horas da manhã, até mais cedo para trabalhar. Era muito bom, muito bom. Se pudesse voltar no tempo. Hoje a gente tem tudo, mas Só bate o dedinho lá, a luz acende, né? Abre a torneira, a água cai. Isso. Hoje... Vai de carro, não vai dar pé mais. É isso. Hoje, se você quer fazer suas necessidades, você faz dentro de casa. Você quer tomar um banho. É dentro de casa, né? Você toma o seu banho dentro de casa. Você quer sair para passear, você tira seu carro da garagem, sai para passear, né? Você vai e volta bonitinho, cheirosinho. Né? Hoje você pode comprar um chinelo, fica o dia inteirinho com o chinelo, onde naquela época a gente comprava chinelo para ir nos lugares e ia descalço. Chegando nos lugares, a gente calçava o chinelo para quê? Para durar mais tempo, porque já não tinha condição. Hoje a gente tem o privilégio de ir na loja, escolher o calçado que a gente quer, a roupa que a gente quer. Mas, em compensação, a violência, né? Temor, medo, todo mundo com medo, todo mundo proteção nas casas, né? Onde antigamente era assim, ó,
uma menina podia ficar sozinha dentro de casa o dia inteirinho, a noite inteira, que ninguém falava nada, ninguém fazia nada, né? Então, hoje, a gente fica dentro de casa, às vezes, com a nossa própria família. E a gente, às vezes, não se sente segura. Nós sentimos sim porque a gente tem Deus. Porque no ser humano nós não podemos confiar hoje. Onde antigamente a gente podia confiar em tudo. A gente saía, eu lembro que às vezes nós ficava com os nossos irmãos e nós ficava com os nossos tios em casa, enquanto minha mãe deixava nós com os nossos tios. E ninguém falava nada com nós, tratava da gente normal. Hoje, onde que os pais não têm coragem de deixar seus filhos com nenhum vizinho mais. Infelizmente, isso é a realidade. E Deus abençoa a minha geração, as gerações que está por vir. Amém. E assim, amém. Isso aí, rapaziada.